Bom dia, tudo bem com você? Live da manhã. O tema de hoje é faça para não precisar fingir. Com certeza você já deve ter ouvido a frase, né? Finja até ser. Tem até uma boa motivação nisso, né? Finja até ser e você vai se acostumando. Mas eu gosto muito mais dessa ideia de faça para você não precisar fingir. Afinal, se você parar para pensar, você não consegue imaginar um médico fingindo até ser. Você não consegue imaginar um peão de boiadeiro fingindo até ser. Você não consegue imaginar um policial que sobe o morro fingindo até ser. Não, ele faz para não precisar fingir. E esse é o grande ponto de mentalidade que a gente tem que ter nas nossas carreiras, nas nossas vidas, nos nossos casamentos, com os nossos filhos. A gente tem que fazer para não precisar ficar fingindo. A gente precisa fazer para realmente ter uma verdade dentro daquilo que a gente vive, dentro daqueles resultados que a gente está disposto a alcançar. Esse negócio de fingir, ele acaba te aprisionando em algo que nunca é real de fato. Você precisa ser. E para você ser, você precisa investir em si mesmo. Você precisa prosperar. Prosperar não é sobre ganhar dinheiro. Prosperar é sobre crescer. Uma árvore grande, ela prosperou. Uma árvore grande que dá muitos frutos, ela prosperou. Você precisa prosperar. Você precisa crescer intelectualmente. Você precisa crescer emocionalmente. Sabe esses bloqueios emocionais? Sabe essas travas que estão te impedindo de crescer, te impedindo de avançar, te impedindo de fazer aquilo que tem que ser feito? Você precisa vencer elas. Você precisa ganhar inteligência intelectual, inteligência espacial, de espaço, de movimentos, coordenação motora. Você precisa adquirir inteligência emocional para lidar com essas emoções, para lidar com seus bloqueios. Você precisa estar expandindo, você precisa estar crescendo, você precisa estar se desenvolvendo. Para você nunca precisar ficar fingindo até ser. Você tem que simplesmente se ocupar sendo, fazendo, para você não precisar fingir. Qual que é o grande ponto, assim? Já faz quase um ano que a gente está fazendo essas lives, né? A gente começou em novembro, estamos em outubro. Falta um mês para a gente bater um ano de lives. Assim, praticamente ininterrupta. Só esse mês, que teve vários momentos aqui por conta de feriados judaicos, algumas questões aqui, eu não fiz todos os dias. Mas faz um ano que a gente está fazendo isso daqui praticamente todos os dias. E o grande ponto, o grande propósito disso daqui é tocar no teu coração, no sentido de você entender que o teu sucesso não depende de ninguém, a não ser de você mesmo. Não depende de governo, não depende das pessoas que te bloquearam, das pessoas que não te apoiam, das pessoas que estão te atrapalhando. Não depende de ninguém. Só depende de você. Porque se você entender isso aqui que eu estou falando agora, se você entender com profundidade, não só entender, mas viver isso daqui, você pode ter certeza que você vai crescer muito, você vai enriquecer muito. O que é que eu quero que você entenda? Que você precisa estar crescendo a cada dia. É só isso. Você precisa estar crescendo a cada dia. Hoje você precisa estar melhor do que ontem. Amanhã tem que ser melhor do que hoje. Mas quando eu falo melhor, não é absurdamente melhor. É um pouquinho a mais. Você tem vergonha? O que você pode fazer para vencer essa vergonha um pouquinho a mais? Só um pouquinho a mais.
Ah, você tem medo de falar em público? Por exemplo, você tem medo de falar no telefone, de resolver problemas. Eu tinha muito medo disso, de resolver problemas. De ligar, enfrentar um telemarketing, ficar resolvendo problemas. Nossa, eu achava isso aí muito chato. Isso aí não gostava de resolver problemas. Há muito tempo atrás. Eu comecei a enfrentar os problemas. Eu comecei a resolver. Eu tinha problema com falar em público em aula. Na época da faculdade, ninguém queria fazer os trabalhos escritos, ninguém queria falar. Eu comecei a pegar esses trabalhos que ninguém queria fazer. E, eu vou te falar uma coisa. Eu cresci muito com isso. Me mandou uma mensagem, pode deixar que hoje eu vou ver. Eu cresci muito com isso, assim. Muito, 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 muito. Eu aprendi a escrever bem depois desses trabalhos. Ninguém queria fazer. Comecei a aprender a pesquisar. Comecei a aprender a escrever. Comecei a aprender a falar em público. Comecei a aprender, desenvolver, desenvolver, desenvolver. E eu fui melhorando. E eu fui melhorando. E eu fui melhorando. E esse é o ponto. É exatamente disso que você precisa. De estar cada dia, um dia de cada vez, crescendo, se aperfeiçoando, melhorando. Sempre focando na sua maior dificuldade. Qual que é a sua maior dificuldade hoje? O que mais te trava hoje? Eu vou te falar uma coisa. O seu maior bloqueio, ele está diretamente ligado, ele tem uma intimidade muito grande com o teu propósito. A gente vê isso na Bíblia o tempo inteiro. Moisés, ele tinha dificuldade com a fala. Qual foi a grande missão dele? Falar. Deus primeiro envia Arão, que começa a falar por ele, ser o porta-voz dele. Depois de um tempo, Moisés não precisa mais de ninguém, ele mesmo fala. Ele mesmo resolve. Ele que fala com Deus, ele que fala com o povo, ele que fala com o faraó. Ele que fala. Se você tem dificuldade com a fala, é sinal que você tem um grande propósito com a fala. Nossa, mas um grande propósito naquilo que eu tenho dificuldade? Sim, exatamente por isso que você tem dificuldade nisso. Toda dificuldade que você tem serve para você treinar alguma coisa. Serve para você dar uma atenção maior para alguma coisa. Se a sua dificuldade é com a fala, é sinal que você vai criar mais sabedoria nessa questão de fala do que uma pessoa que nunca teve dificuldade. Vergonha, necessidade de aprovação, medo. É nisso que você tem que trabalhar, você não tem que ficar fugindo disso. O que as pessoas fazem? Elas fogem daquilo que elas têm dificuldade. A ideia é você não fugir daquilo que você tem dificuldade. A ideia é você viver intensamente aquilo que você tem dificuldade. É você procurar enfrentar a cada dia, um pouquinho de cada vez. Quando eu falo faça para não precisar parecer, eu não estou falando só de estudar, eu estou falando de você fazer mesmo, literalmente fazer. Faça. Fazer é enfrentar. Não tem segredo. Tá com dificuldade com a fala? Vamos falar. Quanto mais você puder tomar a frente, quanto mais você puder tomar a iniciativa, quanto mais você puder enfrentar essa vergonha, alguma coisa que você tenha, fala e faz. Necessidade de aprovação. Quanto mais você puder desagradar as pessoas, quanto mais você puder fazer com vergonha, medo, com medo mesmo, mais você vai expandir nessa área. Mais você vai crescer. Porque você está fazendo, você está se tornando. Você está fazendo para não precisar parecer. Você não precisa viver de aparência. Você tem que fazer, simplesmente fazer. E no começo não vai ser bom, não vai ser bom. Não vai. Tudo tem o seu período. Na sua profissão, os 2 primeiros anos, você não é incrível naquilo que você faz. Mas você faz, você precisa passar por esse processo. Você precisa passar por esse período.
Porque conforme você passa por esse período, você evolui, você melhora e você vai se tornando a pessoa que você precisa ser para chegar onde você gostaria. É prática, não é só teoria. Teoria não desenvolve ninguém, não. O que desenvolve é prática, é fazer. Agora, o grande ponto aqui da live é sobre o confronto desse pensamento de parecer até ser. Quem faz, mesmo que não bom o suficiente, mas quem faz nunca vai precisar parecer. Você não vai precisar viver de aparência. Você vai ser, se tornar essa pessoa que você precisa ser. É nisso que você tem que investir agora. É exatamente nisso que você precisa investir. Qual que é a sua dificuldade hoje? Qual que é o seu maior desafio hoje? É a vergonha? É o medo? A necessidade de aprovação? Vamos enfrentar isso. Vamos enfrentar esse negócio. Vamos parar de se esconder. Tudo que a gente tem dificuldade, a gente se esconde. A gente se esconde. E justamente por você estar se escondendo, justamente por você estar correndo de determinadas tarefas, que você não está vivendo a vida que você gostaria. Por muito tempo eu fugi das vendas. Eu fugi desse negócio de vender. Só que o que realmente transforma a minha vida sempre? Vender. Vender. Eu me escorava nesse negócio de, eu não gosto de vender. Eu não gosto de vender. Aí quando eu tinha que fazer tarefas, eu arrumava um monte de coisa para fazer na frente e fugia. Sabe aquele negócio que você precisa fazer? Com certeza você deve ter uma tarefa aí na sua rotina que você precisa fazer ela. Só que aí você arruma um monte de coisa. Eu tô ocupado, preciso lavar louça, preciso fazer não sei o quê. Aí daqui a pouco você tá enrolando, daqui a pouco você arruma uma outra coisa. E você não faz, você não faz, você não faz. Passa dia, passa meses, você continua sem fazer aquilo. Exatamente aquela tarefa. E você arruma um monte de coisa. Você se mantém ocupada. E realmente você tá ocupada. Realmente não é lero. Realmente você tá ocupada. Tem um monte de coisa para fazer. Só que o ponto aqui é o seguinte: esse monte de coisa que você se mantém ocupada é para fugir daquilo que de verdade você tem que fazer. É importante você ter essa leitura. O seu sucesso está em fazer essa tarefa desagradável, está em vencer esse bloqueio, está em avançar. Você precisa enfrentar. Eu quero que você saia dessa live hoje convicta ou convicto daquilo que você tem que fazer, daquilo que você tem dificuldade hoje. O seu sucesso não está chegando porque você está fugindo dessa dificuldade. O seu sucesso não está chegando porque você não está enfrentando isso. Porque você não está se desenvolvendo naquela área que você tem dificuldade, naquilo que você não quer. Aquilo que você não quer gera habilidade para você chegar no próximo nível. Para de se esconder disso. Para de se esconder disso. Cada um vai ter a sua dificuldade. Alguns vai ser em bloqueio emocional. Alguns vai ser em estudo. Alguns vai ser porque não tá com o trabalho à altura. Alguns não sabem tirar foto direito. Alguns não sabem vender. Alguns não sabem liderar. Alguns têm vergonha de falar. Qual que é a sua dificuldade? Vamos enfrentar isso aqui. É para vender? Vamos aprender a vender. A sua dificuldade é com imagem? Vamos trabalhar a imagem. A sua dificuldade é com o seu trabalho, não tá tão bom? Vamos trabalhar isso daí. Vamos trabalhar isso daí. Esse é o grande ponto. Faça. E não vai estar bom no começo. Só que você tem que aguentar a pressão do longo prazo. Você precisa aguentar a pressão do longo prazo. É um passo de cada vez. Um passo de cada vez. Sabe por que muitas vezes as pessoas vivem angustiadas, elas desistem? Porque elas estão mais preocupadas com a recompensa, com o salário, com o que elas vão ganhar
do que com o próprio caminho. Quando você pensa só na recompensa, a recompensa ela vem depois. Um troféu de uma corrida só vem no fim da corrida. Um troféu de um campeonato só vem no fim do campeonato. Agora, se você só pensa no troféu, você não curte. Você não vive intensamente cada dia. Você não evolui, você não cresce, você não absorve sabedoria. Ao invés de você ficar pensando quanto que você vai ganhar, o quanto que vai mudar, o sonho que você vai bater, a meta, para de olhar para a meta e começa a olhar para cada dia. Começa a olhar e fazer o seu melhor a cada dia. Porque você vai ver como você vai ser completamente exponencial. Aí você vai ver como que você vai expandir absurdamente. Só se preocupa em crescer. Esquece aonde vai chegar, qual vai ser a recompensa. Se preocupa em ser uma pessoa melhor, se conectar com pessoas, vender, entregar, transformar a vida de pessoas, multiplicar talentos. Se preocupa com isso. Para de ficar olhando só para a recompensa, o que eu vou ganhar. O que você vai ganhar é uma consequência. É uma consequência. Vamos focar em quem você tem que ser a cada dia. O que você pode aprender hoje. O que você pode fazer hoje. Para de olhar para a recompensa, que é por isso que você não está aproveitando o caminho. É por isso que você não está se tornando a pessoa que você deveria se tornar. Para de olhar lá para frente, para a recompensa. Vamos olhar para o agora. Vamos olhar para quem você tem que se tornar. A recompensa está te distraindo. A recompensa está te desanimando. A recompensa é a cereja do bolo. Esquece. Tem a festa. Numa festa você tem o quê? Você tem a comida, você tem o prato de entrada, você tem o prato principal, você tem as bebidas, você tem a comunicação com as pessoas. Aí no final vai ter o bolo e depois do bolo vai ter a cereja do bolo. A cereja do bolo é a recompensa. Para de se distrair com a recompensa. Vamos viver cada dia. Esquece aonde que você tem que chegar. Vamos pensar em quem você tem que se tornar. O que você pode fazer hoje para ser um pouquinho melhor. Aí amanhã, o que você pode fazer? Depois de amanhã, você sempre vai ter um próximo passo. Dentro de uma escada, você sempre vai ver o próximo degrau. Se preocupa com o próximo degrau, depois com o próximo, o próximo. Você vai crescendo exponencialmente. Faça. Esteja ocupada no campo de batalha. Ah, mas a minha vida é difícil, eu acabo desanimando. Desanimou, levanta a cabeça e vai de novo. Levanta a cabeça e vai de novo. E levanta a cabeça e vai de novo. E vai de novo, e vai de novo, e vai de novo. É botar uma coisa na cabeça, não desistir. Ah, mas não sei quem me sabotou, não sei quem me roubou, não sei quem abusou. Levanta a cabeça e vai de novo. Levanta a cabeça e vai de novo. Você só não pode parar. Tem um monte de gente aqui, um monte de gente que eu conheço nesse processo de mentorar pessoas. É o que eu mais vejo. As pessoas param. Elas não têm força para continuar. Elas não têm força para bancar a continuação do negócio. Só continua. O seu único compromisso tem que ser com ser uma pessoa melhor do que ontem e se manter na jornada. Não parar. Esse é o seu compromisso. É isso que você tem que fazer. Seja melhor do que ontem e não para. Seja melhor do que ontem e não para. É isso que você precisa fazer. É exatamente isso que você precisa fazer. Seja melhor do que ontem e não para. Essa é a mensagem de hoje. Faça para você não precisar fingir. Faça para você não precisar fingir. Você não tem que fingir que você é a melhor profissional. Você tem que fazer até você se tornar. E não necessariamente a melhor, mas a pessoa que entrega o resultado. A pessoa melhor do que ontem. Porque nesse pensamento de ser melhor que ontem, melhor que ontem, melhor que ontem, você vai alcançar tudo que você realmente precisa. Vai para cima. Vai para cima. O combinado que a gente tem hoje é não desistir e ser melhor do que ontem. Conta comigo. Se essa mensagem fez sentido para você, me manda um direct. Fala que você participou dessa live. Eu vou te dar um presente muito legal, inclusive. Manda lá um direct, fala assim, ó, participei da live sobre não fingir. Eu vou te dar uma oportunidade, tá bom? É uma gratidão muito grande estar aqui com vocês. Esse mês a gente teve várias interrupções, não fizemos lives todo dia,
Mas já deixo um aviso aqui que a partir de hoje vai direto. A gente só não vai fazer no sábado mais, mas de domingo a sexta-feira direto. Tá bom? Contem comigo. Vamos fazer a nossa conexão de hoje. Para um pouquinho o que você está fazendo. Feche os seus olhos junto comigo. Imagina que a gente está no mesmo lugar. Quando mais de uma pessoa clama a Deus, Ele ouve. Feche os seus olhos e respira fundo comigo 3 vezes, pensando somente na sua respiração. Vamos lá. Fonte das bênçãos és tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que nos deu esse dia maravilhoso. A ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Te agradecemos muito por mais essa live, por mais esse tijolinho, dessa grande edificação que estamos construindo. Muito obrigado por chegarmos até aqui. 11 meses de live. 11 meses nos conectando, aprendendo, desenvolvendo. E que cada um aqui venha sair com uma mensagem muito forte no coração. Uma mensagem de mudança. Uma mensagem de não desistir. Uma mensagem de um compromisso consigo mesmos. Com evoluir. Com ser melhor do que ontem. Que venhamos ser fortes. Porque desafios, provações, distrações, eles existem. E muitos. Mas que venhamos ter consciência do nosso propósito, da nossa missão, que é abençoar pessoas. Nossa profissão e todo o resto é apenas um pretexto para a gente abençoar pessoas. Seja com multiplicação de talentos, seja com atendimentos, seja com vendas, seja com ajuda e assistencialismo. Que venhamos abençoar pessoas e cada vez mais sermos dignos de uma porção maior para que venhamos poder abençoar mais e mais pessoas. Assim seja. Amém. Respira fundo. Estica seus braços. Hoje é o seu dia. Hoje é o meu dia. Hoje é o nosso dia. E esse ano é o nosso ano. Você que está aqui há mais tempo comigo, seja você que está ao vivo aqui ouvindo a gravação, me manda um direct, me conta o que você aprendeu com essas lives, 1 ano de lives. O que você evoluiu, o que você conquistou. Conta lá para mim. Quero saber o que isso aqui impactou para você. Me manda lá um direct. É muito significativo para mim perceber o que está acontecendo. Perceber o quanto isso aqui está impactando vocês. Tá bom? E você que está chegando agora, me manda um direct também. Fala que participou dessa live. Que eu vou te dar uma oportunidade. Um abraço. Que o Eterno abençoe muito vocês. Tamo junto. E até amanhã. Fica com Deus. Tchau, tchau.